Oi, gente. Hoje é domingo e eu acabei de chegar agora do mercado, né? Fui comprar umas coisas e algumas coisas para fazer uns docinhos pro aniversário da minha filha. E eu tava lembrando, né? Porque sempre nas minhas caminhadas de idas e vindas para mercado, seja lá para onde for, eu gosto muito de andar. E eu gosto muito de fazer isso sozinha, porque eu sempre vou louvando, eu sempre vou orando, eu sempre. É um momento assim que eu tenho de me conectar mais ainda com Deus, sabe? E de me conectar também comigo mesma, elevar meus pensamentos. E eu tava lembrando de um dia que há alguns anos atrás, né, a gente estava passando por uma situação assim de grande escassez aqui em casa, sabe? Não faltava nada, não faltava comida, mas assim, a gente só tinha dinheiro para comprar o básico do básico, e era assim, era ir no mercado a cada 2 dias, sabe? E meu marido, foi uma época que tava bem pouco assim de serviço para ele, né? Ele trabalha com reformas, com pintura e a gente tava com a nossa filha pequenininha. E eu lembro, né, que eu tinha alguns dinheiros para receber de algumas campanhas de reembolso que eu participo e onde a gente compra, né, o produto e recebe o valor daquele produto de volta, ou 50% de volta, ou algo do tipo. Geralmente as que eu participo, eu recebo o valor todo de volta, né? Então, por exemplo, você pode comprar a mais recente que teve, né? Que eu participei, da Ioquitos. Você pode comprar R$ 20 em salgadinhos ali em itens da promoção, né? Da linha Yoki e recebe R$ 20 de volta, né? Então eu sempre participei dessas campanhas. Teve uma época que eu era bem. Hoje em dia, de vez em quando, sempre que eu vejo, né? Eu participo. E eu tinha uns valores para receber de umas campanhas que estava demorando bastante. Tem algumas que pagam bem rapidinho, né? E se a gente não estava tendo dinheiro, eu comprei no cartão e eu estava esperando receber aquele dinheiro para poder pagar o cartão. E aí foi um mês assim que embolou e eu acho que a gente conseguiu pagar o cartão, porém aquele dinheiro ficou desfalcado, né? E eu fui no mercado com mais uma vez ali o dinheiro, as moedas contadas, né, para comprar as coisas. E eu lembro que eu queria comprar algumas coisas para fazer uma feijoada, mas o dinheiro não dava, né? E aí, nessa de ir orando, sempre eu vou fazendo o Ho'oponopono, ou para mim, ou para o dinheiro abençoado, ou eu vou orando, ou eu vou louvando. E eu lembro que nesse dia eu fui, né, mais uma vez ali fazendo um Ho'oponopono e cheguei lá no mercado quando eu já estava prestes a ir para o carrinho, né, ou para o caixa. Eu peguei meu celular e aí eu vi uma notificação na conta, né, que eu tinha recebido o valor. Aí eu tinha em várias contas para receber, né, de várias pessoas que eu tinha cadastrado. Falei assim, opa, gente, foi um dinheiro inesperado, né? Naquele momento eu não esperava, né? E aquilo era um dinheiro livre. E aí eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz e agradecida a Deus, sabe? Eu comecei a... Meu olho encheu de lágrimas, assim, no mercado e... Porque só quem passa, né, por um momento de escassez na vida consegue entender o que eu tô falando aqui. E foram dias assim muito difíceis, mas em todo o tempo eu estava orando, eu estava louvando, eu estava agradecendo a Deus, porque por menos que a gente tivesse, mas a gente tinha o que comer, sabe? Não estava faltando. E era assim, né? Comendo hoje, amanhã, e depois tinha que ir no mercado de novo comprar. E praticamente nessa época era só para mim e meu esposo, porque a nossa filha ainda estava muito pequenininha, então estava na fase de introdução alimentar. Então ela era mais fruta, verdura, comia como ela come hoje, lanches como eu preparo para ela, sabe? E que tem um gasto muito maior. E eu fiquei tão feliz e aquilo me encheu, me fez transbordar de alegria, sabe? E aí eu prontamente saí da fila e eu fiquei até meio sem rumo, sabe? Eu fiquei assim, e agora? Porque eu queria comprar tantas coisas, né? E aí eu fiquei pensando, e agora eu compro o quê? E sim, aí eu voltei e comprei, né? Peguei
comprei ali as coisas para fazer uma feijoada. Gente, mas eu fiquei tão feliz, sabe? Tão feliz e uma coisa boba, não era muito dinheiro, sabe? Mas era algo, né, que foi inesperado, era algo que já tinha passado muito tempo, sabe? Então, assim, eu sabia que se viesse eu tava no lucro, né? E quando viesse. Mas eu fiquei muito feliz, sabe? Muito feliz e agradecida. Eu não me recordo se foi nesse mesmo dia ou se foi em um outro dia, né? Como eu já falei aqui, eu sempre saio, vou louvando, orando. E eu saí do mercado, né? E eu vim com a sacola bem pesada, comprei aquelas sacolas retornáveis, né? Eu gosto de usar elas em vez de ficar usando aquelas sacolinhas plásticas. E aí eu coloco uma, né, de um lado, uma do outro. E eu tava com bastante peso nesse dia, eu acho que foi um outro dia, não lembro. E aí eu tava voltando do mercado e eu moro, eu preciso subir uma ladeira, né, pra chegar na minha casa. É perto do mercado, não é pertinho, não é do lado da minha casa. Eu dou uma caminhada e eu preciso descer e subir uma ladeira, né? E nesse dia eu tava saindo, né, com as duas sacolas bem pesadas e mais uma vez eu tava louvando ao Senhor, né? E eu tava cantando, acho que foi aquele louvor assim. Enquanto eu descanso em Deus, Ele me dá tudo que eu preciso é descansar, confiar, colocar minha esperança em Deus. Irmã, não tem nada melhor do que a gente confiar, do que a gente descansar, do que a gente entregar, né, as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas aflições, as nossas angústias nas mãos de Deus, sabe? E por mais que você esteja passando, né, por uma situação difícil, e eu lembro que eu ouvi um carro buzinando e geralmente eu não olho. Mas aí a pessoa perguntou assim: quer uma carona? Quando eu olhei, era uma vizinha, né? De uma outra rua aqui. Mas ela nunca tinha parado para me oferecer uma carona, enfim, em anos, né? Morando aqui. E eu falei prontamente, eu falei, ô Glória, louvado seja Deus. Ela disse assim, olha, só não vou poder te deixar lá na sua rua. Eu falei, minha irmã, só em eu subir essa ladeira e você me deixar lá em cima, né? Já tá ótimo, já tá de bom grado. E eu falei assim, nossa, como é bom, né? Como é bom a gente confiar, a gente descansar, porque o Senhor, Ele cuida de tudo, 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 tudo. Por isso que a palavra de Deus diz, né, que a gente não deve andar ansiosos por coisa alguma. Se até as aves, né, que vivem lá no céu, o Senhor provê tudo que ela precisa, né? As aves, elas não precisam se preocupar com nada. Então, por que a gente tem que ficar se preocupando? Por que a gente tem que ficar murmurando, reclamando, sabe? É, eu tenho, todos os dias eu faço um trabalho, né, de limpeza, de reprogramação mental, porque a gente sabe, né, que os pensamentos sabotadores, as crenças limitantes, elas sempre, de alguma forma, tentam entrar ali no nosso pensamento e eu sempre busco trabalhar isso, né? E não é fácil, não é fácil quando você está passando por uma situação difícil, passando por alguma aprovação. Eu não costumo atribuir os meus problemas a inimigo, a diabo, sabe? Eu sei que existe o bem, eu sei que existe o mal, mas eu procuro focar e pensar no lado bom da vida, das coisas, e eu procuro confiar em Deus, e eu sei que Ele me guarda, eu sei que Ele me protege, então eu não gosto dessa coisa de, sabe? Ah, porque eu tô passando por tribulações, eu tô passando por luto. Eu acho isso uma coisa muito vitimista, sabe? E eu não gosto de ficar me vitimizando das coisas. E o que eu quero te falar hoje é que descansa no Senhor, sabe? Espera,
confia e tudo Ele fará acontecer na sua vida. Só que eu sei que às vezes a gente não consegue descansar, às vezes a gente não consegue confiar, às vezes a gente não consegue soltar. Não é tão simples assim, né? É muito fácil para quem hoje tá com uma situação ou todas as situações resolvidas na sua vida, né, em todas as áreas, falar assim: "Ah, você precisa aprender a soltar". Não é simples assim. Eu sempre me pego com algumas coisas que eu vejo que ainda não aconteceram porque eu de fato eu ainda não soltei, porque eu acreditei, mas eu ainda não, eu acreditei, eu confiei, mas eu não soltei, sabe? Eu não liberei aquilo pra dizer assim, tá, quando tiver que seja, sabe? Então, tem coisas que eu trabalho todos os dias na minha vida. Eu não vou dizer pra você que a minha vida é perfeita. Não, não é perfeita, sabe? Mas a gente precisa descansar no Senhor, a gente precisa entregar nossos planos, nossos sonhos, confiar em Deus, sabe? E ter uma conversa íntima com Ele e falar assim: Pai, limpa meu coração, sabe? Eu gosto, eu tenho um hábito, né? Não consigo ler todo dia, nem todo dia eu lembro, porque eu leio livro, eu faço várias coisas, mas sempre que eu lembro, eu leio o Salmo 139, né? Antes de dormir, e pelo menos o final, né? Você fala assim: se há em mim algum pensamento mau, algum pensamento impuro, se há em meu coração coisas que não te agradam, limpa meus pensamentos, limpa minha mente, limpa os meus caminhos e confia no Senhor, sabe? Depois que eu comecei a orar esse salmo antes de dormir, inclusive, eu voltei a sonhar, porque sonhar é uma coisa pra mim que eu tava falando para meu marido, às vezes eu não consigo entrar naquele sono profundo, né? Então sonhar é algo que às vezes eu levo muito tempo, pelo menos não que eu lembre, né? Não que eu consiga acordar e lembrar. E eu voltei a ter sonhos, sabe? E é isso. O que eu queria falar, né, que hoje é que, independente da situação, da circunstância, se é um problema de saúde, se é um problema financeiro, se está faltando alguma coisa, se está faltando sabedoria, se está faltando clareza, se está faltando direcionamento, se está faltando discernimento, ore, ore. Faça Ho'oponopono para você, sabe? Se você colocar aqui no YouTube, Ho'oponopono Mágico, da Beth Russo. Eu gosto muito do canal da Beth. Aprendi e co-criei muitas coisas, né? Que eu aprendi lá com ela. Então, faz o Ho'oponopono para limpar a sua mente, limpar seus pensamentos sabotadores e tirar, sabe? Muitas coisas que estão aí na sua mente, coisas antigas. Faz o Ho Oponopono, ora, se conecta com Deus, fala: Senhor, limpa meu coração, tira de mim tudo que não te agrada, que os meus ouvidos estejam sensíveis à tua voz. Essa é uma das minhas orações, assim, de todos os dias, sabe? De pedir a Deus para me limpar, me purificar, para que eu esteja aberta e receptiva para receber mais dele, mais da presença dele, para que ele se faça presente todos os dias na minha vida. Eu agradeço pela presença do Senhor, pelo cuidado, pelo amor, pela proteção, sabe? Então, eu gosto muito mais de orar agradecendo do que pedindo. Mas eu peço, sim, eu peço sabedoria, eu peço os frutos do Espírito do Senhor, para que Ele me conceda, sabe? Que os meus ouvidos estejam sensíveis à voz dele todos os dias. Então, era isso, né, que eu queria compartilhar para você. Confiar, soltar, sorrir, sorria, sorria. Nem sempre é fácil. Ai, Geisa, tô passando por uma situação muito difícil e eu não me vejo dando um sorriso. Comece a sorrir sozinha. Comece a orar e diga assim: Senhor, obrigada porque isso já está resolvido. Obrigada porque eu já fui curada. Obrigada porque se é pela cura de alguém, sabe? Se é pela sua
pela restauração da sua vida, do seu casamento. Ore agradecendo, e quando você orar, ore sorrindo e fale: Senhor, obrigada, sabe? Porque você está comunicando aos céus, você está comunicando ao universo que você já está feliz por aquela situação resolvida, e ela vai se resolver no momento certo. Tudo vai acontecer, tudo depende da nossa energia, sabe? E depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, sobre, né, como a nossa energia impede. Naquele dia no mercado, né, que eu recebi os Pix lá, inesperados, eu tava feliz, eu tava agradecendo, sabe? E no outro dia, não sei se foi no mesmo dia, eu também estava agradecendo. Eu estava ali com sacola, com peso. Eu cheguei em casa, eu tava com isso aqui machucado, né? Por causa do peso da sacola. Mas, Jesus, por que que você ia pro mercado e não mata seu marido? Primeiro porque eu deixava ele com a minha filha. E segundo que para nós, como mulheres, para mim, pelo menos eu penso assim, eu consigo administrar muito melhor, comprar as coisas, fazer as escolhas, né? Por exemplo, ler os rótulos ali do produto que eu tô comprando para não comprar qualquer produto, né? É, que a gente não deveria estar consumindo, né? Então, na medida do possível, eu gosto de fazer essas escolhas. Mas é isso, então, por isso, né, que sempre eu que ia. Hoje em dia eu deixo ele ir, mas eu já faço minhas recomendações e tal, para evitar que ele traga coisas erradas, mas é isso. Então, era isso, essa experiência que eu queria compartilhar com você hoje. E não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus, eles jamais vão morrer na sua vida, tá bom? Fica com Deus.